Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta segunda-feira, ainda sobre o impacto de coisas que aconteceram neste final de semana. Nós tivemos a publicação pelo Supremo Tribunal Federal de decisões que pavimentam o caminho para aquilo que eu tenho dito para vocês, de uma fila que está levando cada vez mais esses criminosos que estiveram à frente do nosso país para mais perto da Papuda, Bangu 8 e da Colmeia também. Uma decisão de 5-0 em relação à manobra, à falcatrua, que foi feita por grande parcela do Congresso Nacional para dar uma paralisada na ação penal que está pegando ramagem e toda a Sorcrim, foi para o saco de lixo, 5-0. E já tem gente na extrema-direita que está tentando outra manobra, está querendo que o Hugo Mota, presidente da Câmara, entre com recurso para pegar essa decisão da primeira turma para jogar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Vai ser mais uma sessão de desgaste se o Hugo Mota tentar fazer isso. E outra coisa complicada, ele vai demonstrar que, de fato, ele aderiu ao bolsonarismo, numa campanha para destruir aquilo que eles não conseguiram destruir no dia 8 de janeiro, ou seja, a nossa democracia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e, como eu tenho dito sempre para vocês aqui, as pautas no Brasil vão começar a mudar. Não tem como a gente ficar o tempo todo agarrado nas pautas que são produzidas pela extrema-direita. Eles estão perdendo cada vez mais o assunto, eles estão perdendo cada vez mais os textos que eles sempre utilizaram para implementar medo na sociedade brasileira. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha conhecer o nosso portal, os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário. Se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, falando de pauta, nesse final de semana saiu uma coluna muito interessante do Daniel Medeiros. Daniel Medeiros é doutor em Educação Histórica e professor de Humanidades do curso Positivo. Matéria dele aqui, que eu até grifei alguns trechos aqui para compartilhar com vocês. O texto é: quando a esquerda voltará a ter pautas próprias? Olha, é um especialista que está testando aquilo que eu tenho falado com vocês sempre aqui no nosso portal. Não é por acaso que nós todos somos tragados por essas discussões que são colocadas pela extrema-direita sempre como uma correia auxiliar dos grandes veículos de comunicação. Isso cria um aprisionamento das nossas atividades, porque a gente tem que combater essas criaturas, não dá para a gente fingir que elas não estão fazendo aquilo que elas estão fazendo, e acaba esvaziando também o olhar crítico sobre coisas da nossa realidade. Então nós estamos dando um grande passo aqui no Brasil, na medida que nós estamos conseguindo jogar essa gente para prestar contas com a justiça, abrindo o caminho para a gente discutir coisas importantes da nossa realidade. Os trechos que eu selecionei aqui, que eu achei muito interessante, para compartilhar com vocês, são os seguintes. A esquerda fica empolgada com essa peraltice da CBF, porque perdeu o rumo de sua própria narrativa e vive hoje como a cacatua de uma tia minha, que só sabe repetir as palavras que ela ensina. Muito malandra, a minha tia ensina frases para desconcertar as visitas, como: já não está tarde, comadre? Ou aí, já está na hora da minha novela. Bom, essa última minha tia jura que repete, mas nunca ouvi. De qualquer forma, achei genial. Para uma cacatua, não basta as forças progressistas do país. Bom, ele está criticando aqui o fato de ter muita gente caído nessa milonga da CBF, ter jogado a ideia de fazer uma camisa da seleção brasileira de vermelho. Isso virou debate por todos os lados. Aqui nós não tocamos nesse assunto, porque, de fato, é uma coisa absolutamente inútil, né? Mas isso mostra aqui como algumas pautas são lançadas e a gente acaba se perdendo no meio delas aqui. Será que acabaram as pautas? Estaremos mesmo com os nossos problemas todos resolvidos e nos resta apenas ficar arengando com os bolsonaristas, respondendo às provocações deles? E olha que isso eles fazem muito bem. E aí ele vai. Terminando. O denuncismo sem proposta é, para dizer o mínimo, chato pra caramba. E há muito tempo os progressistas andam sem propostas visíveis. Sei que nos cursos de pós-graduação, nos fóruns acadêmicos e nas revistas especializadas, circula muita ideia boa, mas aqui, no resto do chão, onde vivemos nós, simples mortais, na planície é só baixaria de todo lado. E agora tem mais essa tristeza da seleção
da camisa da seleção. Então, muito interessante, mas eu quero dizer para ele que esse tempo nós estamos conseguindo avançar, nós estamos conseguindo mudar, né, essa situação. E aí, gente, como as pautas da direita estão acabando, e logo mais quando a figura do inelegível estiver na cadeia, aí que as pautas vão ficar mais esvaziadas ainda. Eu tenho salientado aqui com vocês, esse pânico moral que ele joga o tempo todo. O Brasil vai virar comunista, vai fechar a igreja, vai destruir família. Bom, o Bolsonaro continua nessa milonga, mas já tem muita gente que está percebendo que ele é um estelionatário, né? Do mais baixo nível. E aqui na coluna do Sensacionalista, muito interessante, com vários pontos, eu selecionei que está aqui no meu laptop aqui para compartilhar com vocês. Vamos aqui. Sensacionalista. Patriotas dizem que o conclave foi fraudado. Acampam na porta da Capela Sistina e pedem que exército investigue chaminé. Isso aí. Gente, olha só, a gente fala isso de brincadeira, de sacanagem, mas se você falar seriamente para segmentos do bolsonarismo, vai ter gente que vai acreditar, né? Bom, o problema é deles, mas eu achei muito engraçado aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui. Disse o texto: após Fumaça Branca anunciar Leão XIV como novo Papa, grupos de patriotas montaram barracas em frente à Capela Sistina. Abre aspas. Queremos auditoria na chaminé e fumaça impressa, gritam manifestantes vestidos de verde e amarelo. Um tenente da reserva brasileiro lamentou: infelizmente não conseguimos posicionar a polícia rodoviária para impedir cardeais suspeitos de votarem. Outro manifestante de camisa da seleção afirmou que homenagear Leão XIII é apenas mais um sinal que a eleição foi comprada pelo PT. Rumores indicam que manifestantes planejam invadir o Vaticano e quebrar tudo, a menos que o batalhão de guardas suíços aceite intervir na posse de Leão XIV, de acordo com o artigo 142 do Código de Direito Canônico. Então, só resta mesmo a galhofa para essas criaturas, né? E nós, como eu tenho dito a vocês aqui, vamos fazer um plantão no dia que for decretada a prisão do inelegível. Vamos discutir muitas coisas aqui, vamos apresentar muitos fatos. Isso não está muito longe de acontecer, não, né? Como eu tenho sempre dito aqui para vocês. O inelegível, só resta a ele tentar um perdão humilhante, com o subterfúgio de um projeto de anistia. Então ele fez uma publicação hoje. 2 pesos, 2 medidas. O contraste entre os anistiados da esquerda armada e os presos do 8 de janeiro. Então ele quer uma anistia, segundo ele está dizendo aqui, para os criminosos do 8 de janeiro, mas todo mundo sabe que quem está querendo anistia para ele próprio é ele, a figura do inelegível. E nas mudanças de pauta, hoje não vai ter como as pessoas fugirem, e certamente isso vai gerar muito debate, muita crítica em relação ao presidente da República por conta do discurso que ele fez hoje lá na China, mostrando que geopoliticamente o Brasil tem muito interesse de se aproximar da China. A fala de Lula é muito condensada e ela explica muitas coisas e critique se puder. Vamos lá. Um pouco de ascensão social. É por isso que nós tratamos dessa relação com a China com muito carinho. Com muito carinho, porque eu lembro que foi na primeira visita do presidente Hu Jintao ao Brasil, eu era recém-eleito presidente do Brasil, quando a China reivindicava que fosse reconhecida como economia de mercado. Ninguém queria reconhecer a China como economia de mercado. Pois eu tive a sensatez de reconhecer a China como economia de mercado. E passados 20 anos, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão, porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. Tem muita gente que reclama que o Brasil exporta para a China só produtos agrícolas e minério de ferro, ou seja, só commodity. E eu queria só dizer para as pessoas que pensam assim, que para que a gente possa fazer investimento em produtos mais refinados, em produto mais sofisticado, com mais ascensão tecnológica, é preciso a gente lembrar que durante muito tempo o Brasil deixou de investir em educação. É importante lembrar que a gente não vai conseguir ser competitivo no mundo tecnológico, no mundo digital, se a gente não investir na educação. Se a gente não... Aí tem um detalhe, né, gente? Mas para investir em educação é necessário que você tenha dinheiro, orçamento. E aí nós ficamos presos nessa armadilha, porque se nós seguimos um modelo em que a grande parcela do orçamento brasileiro vai para pagar juros da dívida, nós gastamos
10, 20 vezes mais para pagar juros do que em educação. Então, é muito importante que o presidente esteja colocando isso, mas é mais importante ainda que nós tenhamos um debate sobre o que gastamos no Brasil com saúde, educação e que gastamos com juros, né? Segue, presidente. Não investir em engenharia, da gente não investir em matemática, da gente não investir na qualidade, porque o ideal para o Brasil não é ficar exportando soja, se bem que eu gosto de exportar soja, mas é exportar inteligência, é exportar conhecimento. Para isso não tem milagre. Nós temos que investir em educação como os chineses fizeram. Pergunta ao chinês quantos milhões de engenheiros eles formaram nos últimos anos. Daí essa revolução tecnológica que os chineses se apresentam diante do mundo. E o Brasil precisa dar graças a Deus de estar exportando o agronegócio, porque também é preciso a gente saber quanto de tecnologia tem hoje num grão de soja, quanto de engenharia genética, quanto de engenharia genética tem num quilo de carne que nós vendemos, num quilo de frango, num quilo de porco, num saco de milho. Ou seja, para a gente não se sentir inferior, porque nós estamos exportando agronegócio. Nós temos que exportar agronegócio, utilizar o dinheiro que entra no Brasil para investir em educação, para a gente poder ser competitivo com a China na produção de carro elétrico, na produção de baterias, na construção de inteligência artificial. Ninguém vai dar isso de graça para nós brasileiros. Nós é que temos que buscar a confiança de parceiros para que eles possam, confiando no Brasil, compartilhar conosco aquilo que eles sabem fazer. E é isso que nós estamos fazendo com a China, e é isso que eu quero agradecer amanhã ao presidente Xi Jinping pela confiança que ele tem demonstrado na relação com o nosso país. Então, gente, não dá para, por mais que a pessoa tenha críticas a Lula, ao governo Lula, nesse particular, não tem como, né? As pessoas podem, enfim, usar outros argumentos, mas do ponto de vista estratégico para o Brasil, o Lula falou 40 minutos lá, tem muitos empresários brasileiros na China, tem muitos empresários chineses de olho em coisas aqui no Brasil, e certamente nós teremos aqui investimentos na infraestrutura, investimentos em tecnologia, ciência, educação, em vários protocolos, conforme vários protocolos que foram assinados nessa ida do presidente Lula à China. Por outro lado, nós estamos vendo a potência que sempre considerou o Brasil um quintal deles, ou seja, os Estados Unidos da América, perdendo espaço gigantesco. Eles, de fato, não fazem investimentos direto aqui no nosso país, nós não temos parcerias com o governo dos Estados Unidos aqui há muitos e muitos anos, até porque nunca se precisou, né? O Brasil sempre estabeleceu políticas econômicas voltadas aos interesses desse grande conglomerado geopolítico, vamos dizer assim. Mas agora, o Brasil, com essa aproximação cada vez mais concreta com países do BRICS, por exemplo, isso mostra que o Brasil está num caminho e que vai na contramão de tudo aquilo que está acontecendo com a Europa e Estados Unidos, ou seja, uma grande decadência. Talvez seja o momento do Brasil estar ganhando espaço com essa mudança de chaves na geopolítica aqui no planeta, né? Gente, eu fico por aqui. Mande seu comentário, mais tarde a gente volta. Tchau!